Como nós escolhemos os nossos pensamentos? De onde eles vêm? Olá, eu sou a Sol, estamos aqui hoje para mais um conteúdo nesse canal. E hoje a gente vai refletir, falar sobre os nossos pensamentos. Mas antes, eu vou ler aqui uma palavra de Deus que está lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, que é um texto que dá um respaldo para esse nosso vídeo de hoje. Porque, como eu sempre digo, esse é um canal que tem como base a palavra de Deus. Então eu vou ler aqui Filipenses 4:8. Bora! Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, em tudo que for digno de respeito, em tudo que for justo, em tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor. Então aqui o Senhor está nos mandando pensar nessas coisas, em coisas boas. Então aí já é um bom sinal de que a gente pode escolher os nossos pensamentos. A gente tem esse poder. Então aqui o Senhor afirma, né, que nós devemos pensar em coisas boas. Ele nos dá uma lista do que a gente deve pensar. Eu tenho aprendido que é como se os pensamentos estivessem ali numa prateleira, né? Eu posso escolher os pensamentos em que eu irei pensar. Então lá tem disponível pensamentos bons e pensamentos ruins. E eu escolho no que eu irei pensar. Mas Sol, de onde vêm os pensamentos? Gente, é incrível quando a gente começa a estudar sobre esse tema, porque ele é um tema, no mínimo, intrigante, né? A dicção dela, mas estamos melhorando. Então, assim, de onde vêm os pensamentos, Sol? Quando a gente para pensar assim, meu Deus, tem pessoas assim que têm ideias tão incríveis, né? Como os inventores, né? Gente, quem fez o avião? Vocês já pararam para pensar nisso? Quem criou aí os eletrodomésticos que nos ajuda muito, a máquina de lavar? Uau, eu queria beijar os pés dessa pessoa. Mas assim, que fantástico! De onde veio essa ideia? Né? Essa inteligência, esse pensamento? Porque primeiro houve um pensamento. Os compositores, vocês já pararam para pensar tantas canções lindas? Às vezes eu estou ouvindo assim algum louvor, porque os louvores são verdadeiras orações, né? E eu penso, cara, é isso que eu queria ter falado para o Senhor. Por que essa ideia, esse pensamento não veio aqui? Ou melhor, às vezes até veio, mas a gente não colocou ali em forma de poesia. A gente não teve ali aquele dom, aquela, né, destreza. Não sei, não veio pra gente, mas era exatamente o que a gente queria dizer pro Senhor. Isso já aconteceu com vocês, eu tenho certeza. Então, gente, o que eu vou falar aqui no vídeo são as minhas percepções de tudo que eu tenho estudado, que eu tenho lido, que eu tenho assistido sobre acerca desse assunto. Mas tudo que eu estudo, que eu leio, que eu vejo, que eu assisto, eu procuro ali um respaldo na palavra de Deus, porque se não tiver, como eu sempre digo, para mim não serve. Então tudo que eu falar aqui, ele tá ali embasado naquela primeira palavra que eu disse lá em Filipenses 4:8 e também na última palavra que eu vou deixar aqui no vídeo, que está lá em Romanos. Mas seguindo aqui o raciocínio, tudo que eu falar aqui são as minhas percepções, ok? Uma frase que me deixou assim muito impactada é a seguinte: nós não somos os nossos pensamentos. Nós não somos os nossos pensamentos. Eu fiquei assim quando eu ouvi essa palavra. Meu Deus, como assim? Porque eu achava que eu e os meus pensamentos éramos um só.
Aí eu escuto essa palavra, então ela gerou em mim, no mínimo, curiosidade. Aí eu quis saber sobre isso. Eu confesso que eu nunca havia parado para pensar nisso e que muitos pensamentos que vinham na minha mente, eu até me culpava por eles, porque eu achava que eu era eles. Então, eu tenho aprendido que nós somos observadores dos nossos pensamentos. Falando aqui um pouco sobre mim, sobre alguns pensamentos ruins que eu já tive, quando eu me divorciei, eu tinha muitos pensamentos de... Eu vou deixar aqui a palavra, porque tem palavras que a gente não é bom dizer aqui no YouTube. Então eu vou deixar aqui escrito. Então eu tinha muitos pensamentos disso aqui. E eu me culpava muito por isso, porque eu já era uma pessoa cristã. E eu não queria perder, obviamente, a salvação. Então, graças a Deus que ao mesmo tempo que vinha esse tipo de pensamento aqui, vinha os pensamentos a respeito da salvação. Então, os pensamentos disso aqui perdiam força, porque os pensamentos acerca da minha salvação ficavam mais fortes, que eu não queria de forma alguma perder a minha salvação. Esses maus pensamentos, eles perdiam a força, né? Graças a Deus. Quando estamos sensíveis, tristes, desanimados, vem uma enxurrada de pensamentos ruins, não é verdade? E o contrário também acontece. Quando a gente está muito feliz, motivado, entusiasmado, vem uma enxurrada de bons pensamentos. É como se o nosso cérebro, ele tivesse um imã e ele atraísse esse ou aquele pensamento de acordo com o nosso estado emocional, com a nossa vibração. Se a nossa vibração estiver baixa, estiver ruim, o nosso cérebro ele vai atrair os pensamentos ruins. E se a nossa vibração estiver boa, estiver alta, o nosso cérebro vai atrair os pensamentos bons. Então vamos colocar assim, é como se os pensamentos eles estivessem flutuando. Cria essa imagem aí na mente de vocês. Pensamentos bons e pensamentos ruins. É como se eles fossem flutuantes. E aí, de acordo com o estado que eu estou, o meu cérebro, né, a minha emoção, ele vai atraindo como um imã. Se eu tiver com uma boa vibração, com um estado emocional bom, esse imã ele vai atrair pensamentos bons e eles vão grudar na minha mente. E automaticamente vai transformar isso na minha emoção. Esse pensamento bom vai vir para minha emoção. Então esses pensamentos que estão aí flutuando, flutuantes, eles não são nossos, até que nós nos apossamos dele, como esse imã, né? Ele atrai ele entende? Eles estão lá, flutuantes. Eles não são meus, nem os bons, nem os ruins. Mas eu, com o meu estado emocional, com a minha vibração, eu os atraio até a mim, como um imã mesmo. À medida que eu fui estudando, que eu fui lendo, que eu fui aprendendo sobre esse assunto, eu comecei a perceber que fazia todo sentido, porque é exatamente assim que acontece. Às vezes a gente acorda ali cabisbaixo, triste, né? E quando a gente percebe, vem aquele tanto de pensamento ruim, e aí a gente pensa que a gente é aquele pensamento, mas a gente não é aquele pensamento. A gente apenas atraiu aquele pensamento devido ao nosso estado emocional. Aquela ideia de que eu sou o meu pensamento, ela caía por terra. Nós de fato não somos os nossos pensamentos. E aquela primeira palavra que eu li lá no livro de Filipenses, ela reforça muito essa tese de que nós não somos os nossos pensamentos. Porque se a gente fosse um só, né, o pensamento, se a gente fosse os nossos pensamentos, o Senhor não teria dito aqui, ó, para a gente pensar em tudo que for verdadeiro, em tudo que for bom, nisto pensais. Então, se eu tenho o poder de escolher o que eu vou pensar, é porque aquele pensamento não é meu.
E às vezes, quando eu pensava alguma coisa ruim, eu me condenava, porque eu achava que eu era uma pessoa ruim. Meu Deus, como eu tô pensando isso? Eu achava que aquele pensamento ruim era o meu caráter. E não era. E não é. Nós não somos os nossos pensamentos ruins. Nós não somos os pensamentos. Até que a gente se aposse dele. Porque a partir do momento que a gente toma posse daquele pensamento, ele entra na nossa mente e ele vai para a nossa emoção. Aí nós nos tornamos um com ele. Mas enquanto ele está lá pairando, eu posso apenas observá-lo. Eu não preciso apossar dele, pegar ele para mim. Eu posso estar como uma observadora, tá lá os pensamentos, né? Pensamentos bons, pensamentos ruins. E eu vou ficar, sei. Quer dizer que você queria mentir. Não, senhor. Eu sei quem é o pai da mentira, senhor pensamento. E eu não sou sua filha. Não te quero. Você pode se recusar. E aí, como que você faz isso na prática? Porque você vai falar, Sol, esse pensamento tá me infernizando, tá aqui. Tira o foco daquele pensamento mal. Você vai observá-lo, você vai olhar, vai falar, não quero, não quero. E aí, automaticamente, você já vai focar em outra coisa, em um pensamento bom. Então você vai pegar um livro para ler, vai assistir um filme, vai fazer exercícios físicos, porque você vai tirar a concentração da sua mente, principalmente se você estiver muito estressado com alguma coisa. Então aquele foco que está ali na sua mente vai passar para o seu corpo, quando você vai exercitar o corpo. Gente, deu um tchutchu aqui. Ela se perdeu total. Sim, ela se perdeu. Então, você observa o pensamento. Você não quer, você rejeita, foque em outra coisa. Porque isso vai te ajudar muito. Vai meditar, vai fazer alguma coisa. E tem um pastor que chama Márcio Valadão, que eu sempre ouvia ele dizer nas pregações dele, você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode impedir de que ele faça um ninho. Então a mesma coisa com o pensamento, ele tá lá, você viu, mas você pode não se apossar desse pensamento. Eu tô olhando para a tela. Então, nós podemos estar como observadores dos pensamentos. Eles estão aí, ó, pairando. Mas eu tenho ali, como a palavra mesmo disse em Filipenses 4:8, eu tenho o poder de escolher qual pensamento eu vou me apossar dele. Qual pensamento irá fazer um ninho na minha mente. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui é que mesmo que você tenha se apossado de um pensamento ruim, você não é aquele pensamento ruim. Foi só um momento em que você não estava bem e que você atraiu aquele pensamento ruim para você. E naquele momento você se tornou um com aquele pensamento, mas é um momento. Um momento não é você. É um momento apenas. Aí também nos prova a importância da gente se esforçar para ter sempre uma boa vibração, né? Sol, mas como que eu me esforço? Né? Eu tô triste, eu não tô... Como eu já disse aqui em outros vídeos, se for algo assim muito grave, um luto, uma doença, alguma coisa, se permita viver aquele momento de tristeza, chore, ponha para fora, mas não se permita permanecer nesse lugar. Então chore o que tiver que chorar, ponha para fora, mas saia desse lugar. E aí tem várias técnicas de você melhorar a sua vibração, como eu já disse aqui. Chegue ali no espelho, dê um sorrisão, mesmo que você não tenha vontade, vai lá, tome um banho, lave o cabelo, se arrume, se cuida, vá fazer exercícios, né? Uma boa alimentação, né, que te ajude, porque os alimentos nos ajudam demais também.
Então, trabalhe muito nisso, na questão da sua vibração, de ser uma boa vibração todos os dias, porque isso vai te ajudar a atrair bons pensamentos. E você estando ali com uma boa vibração, já vai ser também mais fácil de você escolher qual pensamento você quer para você. De você conseguir, se você estiver ali, numa vibração boa, você vai conseguir ser, de fato, a observadora desses pensamentos. E não se tornando um com eles, atraindo tudo para você. Entende? Você vai estar ali, você vai conseguir ter ali equilíbrio emocional para poder observar os pensamentos e atrair aquilo que for bom, como diz a palavra de Deus. Um outro exemplo de uma vibração ruim é quando a gente vibra ali no medo, na escassez. Então, o medo, a escassez, ele vai atrair pensamentos de falta, pensamentos de que você não vai ter o suficiente, pensamentos que o seu salário não vai dar, você vai entrar no cheque especial, pensamentos que você vai ter que pedir emprestado, vai vir só pensamentos de falta. Creia ali naquela palavra que diz: seja forte e corajoso. Então começa a declarar: eu sou forte e corajosa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Comece a crer no que a palavra diz. Observa o pensamento e diz: eu sou filha, eu sou herdeira, eu tenho um Pai celestial e Ele me diz que nada me faltará. Então você começa a renovar a sua mente com a palavra de Deus, a escolher os pensamentos que estão de acordo com a palavra. A meditação, essa prática, ela ajuda muito, porque é um momento ali que você para, que você tenta se acalmar a sua alma. E quando você está ali parado, meditando, você começa realmente a estar nessa posição de observador. Porque quando a gente está ali na correria, a gente pensa no automático. E aí, infelizmente, a gente faz péssimas escolhas de pensamento. A gente atrai muito pensamentos ruins, porque você tá ali, na agitação, na correria, no automático. Agora, quando você para, em meditação, você começa a ser de fato o observador dos pensamentos e a reter aquilo que você quer para você. Aí você tá ali na correria e você ainda não tem inteligência emocional. Aí o estrago é grande, porque ali no momento que acontece alguma coisa no seu dia que te estressa, se você também ainda não aprendeu sobre inteligência emocional, você ainda não tem, você vai agir, você vai escolher o pior pensamento, porque você vai deixar aquela emoção do estresse, do nervosismo te dominar. Então você vai, com o seu imã do pensamento ruim vai, o estrago vai ser grande. A meditação nos ajuda demais a escolher bem o que iremos pensar. É importantíssimo nós sabermos de que nós somos a consciência por detrás dos pensamentos, porque aí a gente não vai reagir a eles, apenas observá-los. Vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que eu esteja nervosa, me aconteceu algo e me deixou nervosíssima. Alguém me fez algo. E aí vem aquele pensamento flutuante, Ele está flutuando. Eu estou nervosa, mas ele está flutuando. Eu ainda não me apossei dele. Ok? Imaginaram aí? E aí vem aquele pensamento lá flutuante. Eu vou dar nessa pessoa. Aí eu, como eu já sei ser uma ótima observadora, eu vou olhar aquele pensamento. Tá nervosa, hein? Oxe, não vai dar não. Não vai dar na cara de ninguém. Sai fora daqui.
você não vai penetrar aqui na minha mente. Eu não te quero. Ou seja, a partir do momento que eu rejeito aquele pensamento não entra na minha mente, porque aí automaticamente eu já vou focar em outra coisa, então eu não vou permitir que aquele pensamento venha na minha mente, porque se ele vier na minha mente, ele vai entrar na minha emoção. A emoção, ela vai tomar conta de mim e é capaz mesmo de que, dependendo ali da situação, você até parta mesmo de fato para vias de fato, para agressão física. Quantas vezes a gente vê as pessoas aí perdendo a cabeça no trânsito ou em qualquer outro lugar, né? Às vezes por nada. Por quê? Porque se apossaram do pensamento ruim, aquele pensamento entrou na emoção e eles se tornaram um só com o pensamento. Quando nós reagimos aos pensamentos, é aí que a gente se torna um com ele. Quando a gente se apossa dele, né? E ele vai para nossa emoção e automaticamente a gente reage. Então ali nesse momento a gente se torna de fato um com aquele pensamento. Mas como eu disse, é um momento, você não é aquilo. Foi um momento infeliz. Entenderam? É mais ou menos assim. Dizem que o melhor caminho é nós não resistirmos aos pensamentos. Essa resistência pode intensificá-los, gerando em nós mais sofrimento e ansiedade. Sendo a melhor opção a gente observar sem reagir. A gente precisa ver aquele pensamento como um evento mental passageiro. Ele vai passar, sem nos julgarmos por isso e observá-los e não dar poder a eles. E como eu disse, algo que ajuda muito e que é de extrema importância nesse momento é a gente mudar o foco. Quando você observar que tem um pensamento ruim querendo grudar aqui na sua mente, você observar e rejeitá-lo e foco, ponha isso na sua mente. Eu preciso focar em coisas boas. Outra coisa que a gente precisa fazer é diminuir os estímulos das redes sociais. Isso é algo muito sério. Não é que a gente vai ficar alienado no mundo sem saber o que está acontecendo. Mas o jeito que a gente faz, às vezes passando horas ali na rede social, isso faz muito mal para nossa mente. Isso é péssimo. Então, assim, eliminar, eu sei que a gente não vai fazer, né? E mesmo porque a gente, como eu disse, a gente precisa saber o que está acontecendo. Mas com equilíbrio. Não passe horas a fio em redes sociais. Não faça isso com a sua mente. Outra dica que é muito bom também é escrever. Põe ali para fora aquela raiva, aquela tristeza, seja o que for, comece a escrever, põe ali no papel. Isso vai ajudar muito, isso é terapêutico. Agora, como eu disse, eu quero ler aqui uma outra palavra que está lá no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que diz assim: e não vos conforme. Eu já li bastante aqui no canal essa palavra, mas eu não canso de ler, porque ela tem que entrar aqui na nossa mente para vir para a emoção e a gente praticar. E como hoje eu estou falando muito sobre essa questão dos pensamentos, ela é bem apropriada para esse momento aqui. Ela está em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, nós temos o poder de fazer isso. É nós que renovamos a nossa mente. Amém? Amém? É você. Sou eu que faço isso. E como que eu renovo a minha mente? Com aquilo que está lá no primeiro versículo. Tudo que for de boa fama, tudo que for bom, nisso pensais. Então, voltando aqui ao versículo. Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a gente só vai experimentar
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se nós renovarmos a nossa mente. Então a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, é você que faz isso. O Senhor não vai descer aqui e pegar os pensamentos ruins da nossa mente, jogar no mar do esquecimento. É nós que fazemos isso, ok? Resumindo, você não é o seu pensamento, você é apenas um observador. Você consegue controlar, decidir o que vai pensar ou não. E, por último, não alimente os pensamentos que você não quer. Então, nosso vídeo se encerra aqui. Beijos, me deixa saber o que você pensa sobre tudo isso. Talvez você tenha até alguma informação nova, traga aqui pra gente, deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau!